Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da questão da margem equatorial, né? Porque o governo Lula quer explorar o petróleo na margem equatorial brasileira. Ele tem toda a razão em fazer isso. Eu concordo que tem que ser explorado o petróleo lá. Acho um absurdo essa pressão ambientalista idiota e sem sentido nenhum de proibir a exploração do mar, dos poços de petróleo ali na margem equatorial do Brasil, só que o Lula está batendo no mesmo problema que Bolsonaro teria, ou seja, o IBAMA. O cara do IBAMA não tem incentivo nenhum para permitir que isso aconteça, que aconteça essa exploração, então nunca que isso vai ser liberado, né? Infelizmente, o Brasil entrou numa trava de desenvolvimento ambiental que é absurda. Antes de liberar o processo na margem equatorial, o Brasil tem que desmontar o IBAMA. Fecha esta porcaria, não serve para nada. Fecha o IBAMA, fecha o ICMBio, demite todo mundo. Só estão atrapalhando, não estão ajudando em nada. Essa notícia foi sugerida por Jeep, carro de esquerdista, Turrais Gadol e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu acho o Lula um idiota completo, mas nesse ponto ele está certo. Tem sim que explorar o petróleo na margem equatorial. A gente sabe que na região norte do Brasil, ali entre o Amapá e o Rio Grande do Norte, tem vários locais em que pode haver petróleo. Existe uma expectativa muito grande, por quê? Porque é a mesma formação geológica que gerou petróleo pra caramba na Venezuela. A Venezuela tem as maiores reservas do mundo de petróleo, mais do que a Arábia Saudita, mais do que um monte de países por aí. Quer dizer que necessariamente tem petróleo aqui também? Não necessariamente, mas a chance de ter é grande. Não só na Venezuela, na Guiana, do lado da Venezuela. A Guiana é o país que mais cresce na América do Sul, porque encontrou grandes reservas de petróleo ali. Suriname, a mesma coisa. Guiana Francesa, a mesma coisa. Aí chega no Brasil, aqui no Amapá, não pode explorar mais porque tem o... Já reparou que sumiu o papo do coral do Amazonas? Reparou que ninguém fala mais no coral do Amazonas? Pois é, porque nunca existiu essa porcaria. Inventaram essa merda de coral do Amazonas para fazer pressão com o pessoal e não faz sentido nenhum coral no Amazonas, porque coral vive de luz do sol. Então, com a água barrenta do Amazonas, não teria coral, não faz sentido coral na foz do Amazonas. Por que no Caribe tu mergulha, tem coral pra caramba, os corais lindos ali? Porque não tem rio no Caribe. Não tem rio para jogar material barroso na água. A água é cristalina. E daí você consegue ter um monte de coral ali no Caribe, né? Exatamente porque, assim, tem rio, mas são rios pequenos, não tem rio grande. Chega um rio como o Amazonas, que é um rio monstruoso, que carrega sedimentos lá dos Andes até o Brasil. Aliás, toda a bacia do Amazonas é formada de sedimento carregado pelo rio. Aí ele joga esses sedimentos aqui no mar, é impossível ter coral ali, não tem, ninguém me mostrou uma imagem de coral. Ah, mas já me mostraram assim, não, tem, aqui, olha essa fotozinha aqui, uma foto de uma merda de um coral de bosta ali, não tem nada ali. O pessoal fala como se o coral da Amazônia fosse um negócio fantástico e coisa e tal. Tanto era mentira esse papo do coral do Amazonas que pararam de falar dessa porcaria, porque realmente não existe coral no Amazonas, nunca existiu, sempre foi lorota de ambientalista, né? Lorota de ambientalista patrocinado pelos russos, porque quem quer que o Brasil não explore o petróleo na Amazônia são os russos. É o idiota do Putin que o Lula insiste em lamber o saco dele. É só você ver como é que toda a imprensa nacional que está vendida para os russos, evidentemente, fala contra esses negócios aqui na margem equatorial brasileira, né? Então nisso daqui, eu acho que o Lula está certo, tem mesmo que explorar o petróleo. Lula diz que não fará loucura ambiental, mas frisa que ninguém pode proibir pesquisa sobre o petróleo na foz da Amazônia. Ô Lula, pode sim, o IBAMA, pela legislação atual, pode proibir pesquisa na margem equatorial. E sabe o que é o pior dessa história? O IBAMA, do jeito que ele está construído hoje, todo incentivo para o fiscal do IBAMA é para negar a licença. Por quê? Porque o fiscal não ganha nada autorizando. E se der algum desastre ambiental, se der alguma coisa que dê merda mais adiante, o fiscal vai estar o nome dele na reta. Então o incentivo para o funcionário público do IBAMA é sempre negar. E é isso que eles fazem. E é lógico, é por isso que nada anda no Brasil. Porque a porcaria do órgão ambiental tem todos os incentivos do mundo para negar o desenvolvimento brasileiro, e negar as iniciativas, e absolutamente nenhum incentivo de aprovar coisa nenhuma, né? E ainda entra a parte de ONG, entra a mídia, entra os jornais, todo mundo pago pelos russos, a USAID bota dinheiro pra caramba nessas ONGs, mas sabe o que acontece? A maior parte das ONGs acaba sendo controlada pelos russos e pelos chineses. É por isso que o Trump tá certo em cortar o financiamento dessa porcaria toda. O Rodolfo Loreto traz essa informação aqui que eu acho que é bastante pertinente aqui. Todo esse dinheiro que essa galera do guinista
globalista denuncia que está sendo encaminhado ao movimento woke via CIA, USAID, NED, etc., isso é uma verdade incontestável, realmente, né? A USAID está financiando esse monte de ONG, movimentos e coisa e tal. O que está na página 2 dessa história, que eles não estão falando, é que toda essa grana cai no colo de ONGs e grupos ligados a movimentos de esquerda, capitaneados por Rússia e China, tal como o Foro de São Paulo. É o que eu falo para vocês. Quem que tem mais interesse em que o Brasil não explore a margem equatorial? É a Rússia. A Rússia que não tem interesse nenhum nisso. A Europa tem muito interesse em prevenir o nosso agronegócio. Mas a Europa não teria nenhuma vantagem. Aliás, para a Europa seria melhor se o Brasil tivesse petróleo, porque quanto mais petróleo estiver sendo produzido no mundo, barateia o petróleo. A Europa é consumidora de petróleo. Então a Europa não tem interesse nenhum. Os Estados Unidos não tem interesse nenhum. Os Estados Unidos já está até equilibrado. Ele já produz o tanto que ele tem de petróleo. Mas para ele não faz diferença o Brasil produzir petróleo ou não. Quem que é contra o Brasil produzir petróleo? É a Rússia e a Arábia Saudita, porque para eles, se o Brasil começar a produzir grandes quantidades de petróleo, é ruim no final das contas. Por que a Rússia interfere tanto na Venezuela, mantém a Venezuela na merda lá? Porque a Venezuela produzindo petróleo para o mundo é ruim para a Rússia. Quanto mais a Venezuela descambrar para a ditadura, para ficar o Maduro lá quebrando o país, melhor para os russos. Esse pessoal age desse jeito. Aqui, ó. Entenderam como funciona a desinformação tecnicamente falando? Você fala algo verdadeiro, mas tira o foco da parte que quer esconder, né? Enviesando a conclusão de que o globalismo é antagônico e diferente do Foro de São Paulo. Não, a Rússia é o globalista. A Rússia é o maior patrocinador do globalismo no mundo. É eles que estão por trás desse movimento todo. Entrada de imigrante? Não, a Rússia fala que não. A Rússia fala que é contra homossexuais, não sei o que lá, mas eles que patrocinam essa porra toda no mundo. Enfim, e esse negócio aqui da margem equatorial, não tenha dúvida que é a mesma coisa, né? Aqui, ó, Lula já não disfarça perda de autoridade sobre o IBAMA. ONGs é que mandam e não sei o que lá. O Lula falou isso. ONGs é que estão mandando no IBAMA. É isso aí, Lula. Por quê? Porque você deixou, porque você construiu esse sistema para os russos, porque você continua lambendo o saco do Putin. Tem que acabar com esta porra. Aí ele falou aqui, ó, tenho certeza que Marina jamais será contra, diz Lula, sobre explorar petróleo na foz do Amazonas. A Marina, em seguida, não, primeiro que ele falou isso longe dela, aí quando ele estava do lado da Marina, ele já não falou porra nenhuma. Por quê? Porque o Lula só voltou ao poder comprando um monte de gente, ou prometendo um monte de coisa para um monte de gente, inclusive pro Putin. É lógico que sim. Aliás, eu falei para vocês, essa história do Bolsonaro ter feito negócio com o Putin foi o maior erro do Bolsonaro. Por quê? Porque tá na cara que o Putin prefere muito mais o Lula. O Lula é muito mais maleável pro Putin do que o Bolsonaro. O Bolsonaro errou muito ao ficar do lado do Putin na guerra da Ucrânia. E sim, o Bolsonaro ficou do lado do Putin. Então não vem com esse papo de, ai não, ele não falou nada a favor do Putin. Ai, a gente precisava de fertilizante. Ninguém precisa de fertilizante sujo de sangue. Tem fertilizante no Canadá, tem fertilizante no Marrocos, tem fertilizante no mundo inteiro. O Bolsonaro ficou do lado do Putin porque achou que o Putin ia ajudar ele. Filho da puta, ferrou ele próprio com essa história. O Putin é lógico que preferia o Lula, evidente que prefere o Lula, evidente que a ajuda foi muito maior. O Lula se vendeu para um monte de gente para voltar ao poder aqui no Brasil. Uma dessas coisas que ele se vendeu foi justamente para as ONGs, trazendo a Marina, que lógico que não vai permitir isso. A Marina já está totalmente vendida, já é Greta Thunberg de nível de vendimento para a Rússia, né? Tá aqui, ó, contrariando Lula, Marina diz que é preciso cortar petróleo. Não, não vai ter exploração na margem ocidental, não. Ué, pra que a Marina vai ceder pro Lula? O Lula tá lá porque ele comprou essa passagem dele de volta pra presidência desse pessoal todo. Não tem porquê, né? Já entregou, o Lula já tá lá. O Lula que se fode agora. O Brasil não vai conseguir avançar 1 milímetro enquanto esse idiota estiver na presidência da República. Ele pagou caro pra cacete pra voltar pra presidência, achando que ia conseguir resolver alguma coisa, voltou como um presidente fraco, que deve dinheiro para todo mundo, que tem que baixar a cabeça para todo mundo, que não tem uma pessoa na população que apoia o cara de verdade. Por que Bolsonaro era um presidente forte? Bolsonaro, quando a imprensa queria atacar ele, quando o STF queria atacar ele, e não tenha dúvida que passou pela cabeça de muita gente no STF tirar Bolsonaro do poder durante o mandato dele. O que acontecia? Bolsonaro chamava uma manifestação, reunia 1 milhão de pessoas na rua. O pessoal, não vai dar ainda, vamos deixar, vamos sei lá o quê. Aí na eleição fizeram todo esse estardalhaço para conseguir tirar Bolsonaro com muito sacrifício, ou passou apertadinho ali com muito dinheiro da USAID, com muita ajuda de ONG da Rússia e coisa e tal, conseguiram tirar Bolsonaro.
Aí, agora, o Lula entrou fraco pra caramba, não tá resolvendo problema nenhum. É o que eu falo pra vocês. O problema desse pessoal da esquerda é muito maior do que eles acham. Eles acham que o problema deles são os bolsonaristas, que são as fake news. Não, meu amigo, o problema de vocês é que a economia mundial mudou. Os estados, estruturas hierárquicas estão altamente ineficientes, não tem mais essa. O Estado não serve mais para porcaria nenhuma, tem que acabar com esse troço todo. Corta o IBAMA, demite todo mundo, não serve para nada o IBAMA. ICMBio, demite todo mundo. Aí começa do zero, bota 3 servidores lá, com incentivo para aprovar os negócios, ou com uma lei que diz que, olha só, você tem 5 dias para dar resposta, e se for negativa, tu perde seu emprego. E pronto, aí beleza, aí o cara vai lá e vai decidir. Se realmente for uma merda, se realmente for prejudicar o meio ambiente, ele vai lá e bota o emprego dele na onda e perde o emprego e nega o negócio. Beleza, aí sim, aí eu respeito. O cara botou o dele na reta para negar o emprego, para não prejudicar o meio ambiente. Fora isso, tem que aprovar o negócio. Qualquer empreendimento em qualquer lugar tem que ser assim. Tem que tirar esse pessoal todo. Para com esse negócio de controle, que isso acaba sendo joguete político que fica na mão da ZONG, que fica na mão desse pessoal. Agora que os Estados Unidos cortou o dinheiro da USAID, não sei o que vai acontecer. Eu acho que a coisa vai mudar e vai mudar muito. Mas não tenha dúvida, o pessoal vai continuar cobrando o Lula. Por quê? Porque o Lula foi eleito por esse povo. O Lula tá lá como emissário desse pessoal, né? Tá aqui o Alcolumbre dizendo que ninguém tem o direito de deixar o Amapá pobre e não sei o que lá. Columbre, o mundo não pode impor nada ao Amapá. Meu amigo, vocês estão no bolso do pessoal que está proibindo vocês. Vocês podem falar o que quiser, não vai dar em nada. Agora, o Trump cortando o dinheiro da USAID, pode ser que aí faça alguma diferença. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.